Fala, meu povo lindo! Finalmente consegui! Isso aí! Bom, esperar um pouco. O Instagram chama a galera, tem um povo dos meus outros perfis também. Então, deixa eu até subir a cadeira um pouco. Pra ficar mais alta. Boa tarde. 18 horas. É um horário meio estranho, né? Mas é o que Deus tocou no meu coração. E eu vou deixar gravado, qualquer coisa depois as pessoas assistem. Esperar um tiquinho, uns minutinhos. Vai que alguém lembra. Mandei mensagem pra um monte de gente, né? Mas já viu, esse horário, o povo tá chegando no trabalho, chega em casa, tem uns que estão no caminho, enfim. Mas vamos lá, né? O que eu vim falar hoje é algo que há anos eu tô buscando, né? O porquê. Porquê de tudo, respostas, o tempo que eu investi estudando, buscando, o tempo que eu investi, dinheiro, porque o tempo, ele pode ser, né, visto de várias formas, como diz o Thiago Brunet, é o maior poder do mundo, o tempo é o maior poder do mundo, e ele tem alguns braços. E eu tô assim há uns dias nessa construção e marquei essa live para dar um spoiler daquilo que eu vou construir a partir de agora, tá? Então, o que eu quero falar sobre as 9 faces da Ana, Diana, eu? Eu não tenho múltipla personalidade não, viu, gente? É face. Todo mundo sabe que minha formação é odontológica, fui ortodontista durante muitos anos, a maior parte da minha vida. E dentro da ortodontia, da odontologia, fazemos muitas análises faciais, crânio, facial, a parte óssea, a parte mole, né? Sempre tendo algumas nuances e alguns padrões dentro da odontologia. Há muito tempo que eu saí da odontologia e com o tempo ela foi perdendo mais sentido para mim ainda do que ela já tinha perdido. Então assim, o que eu quero falar para vocês? O rosto, ela não mostra apenas quem você é. Ela mostra a história que sua alma viveu. Tô lendo sim, viu, gente? Porque eu fiz um script antes, não tem jeito. Ai, vocês vão ficar olhando de ladinho, não tem jeito não, tá? Eu minto não. Quem me conhece sabe disso. Esse negócio de ficar... fala na lata assim mesmo. Não, aprendi muito, tá? É uma das coisas que mudou o meu rosto, foi segurar a fala. Mas tem coisas que a gente pode falar. Então, o que acontece? Nesse tempo, fiquei parada durante anos e cuidando da pousada da minha família, até que uma hora eu tive que ir para recalcular a rota, que eu voltei para Itajubá, arrendei a pousada e tirei alguns meses sabáticos. Eu nunca tirei férias na minha vida mais que 3, 4 dias. Minto, nos últimos 2, 3 anos, a época que a pousada entre Natal e Ano Novo fica muito, muito devagar. Então eu fechava e dava as férias coletivas e também tirei férias coletivas. Mas pousada, férias coletivas. A gente não tem tantas férias assim, não. Mas, enfim. Com o tempo, né, eu me vi a necessidade, algumas questões minhas e do Lucas na época, voltar a trabalhar. E eu já estava construindo, né, algo há muitos anos.
escrevi um livro, quem tá no meu outro canal sabe disso. Um tema não tão normal, principalmente para hoje, vivemos numa época um pouco mais aberta de que quando eu escrevi em 2019. Então, hoje que eu tô mostrando meu rosto nesse perfil, que chama Reforma Íntima, reforma.intima.br, é um livro de contos cristão, mais caliente. Na época, hoje ele é o devocional. Ele mudou totalmente de face, mesmo porque eu fui sendo lapidada e fui recalculando a rota. E cheguei no ideal. Fiz o coach, analista comportamental. Então, de 2019 para cá, do livro, muitas coisas mudaram. Então, antes disso, né, pousada. Então, fui para Itajubá um ano passado. Tirei alguns 4, 5 meses, cuidando só da casa, cachorro, papagaio, periquito, filho, família, né? Mas chegou uma hora que eu precisei voltar a trabalhar. Mas eu continuei estudando, lendo, pesquisando. Falei, gente, e aí? Né? Uma hora as coisas... Tinha a empresa, né? Tive que me afastar da empresa também por motivos pessoais. Que fazia os eventos da Evo, né? Então, foi muita coisa. O ano passado foi muito assim, ó. Aliás, nos últimos muitos anos. Spoiler agora não, porque isso é um outro motivo, um outro assunto. E falei, bom, fiz o Botox, né? Eu sou uma pessoa que, por causa eu fui diagnosticada com TEA e TDAH. Sinto muita dor, mais do que as pessoas normais. Falei, não, existe um caminho, deve existir alguma coisa que melhor do que isso, gente. Quem quer resultado rápido, não tô aqui para julgar, criticar o método de ninguém. Eu tô aqui para mostrar o que funcionou para mim sem dor, né? O que trouxe para mim um resultado não foi imediato. Meu rosto aqui tá sem make, tá sem nada, ó. Tá? Olha lá nas fotinhas, depois eu vou deixar aqui a capa da live, um antes e um depois, pra vocês verem. Eu falei, deve ter uma coisa melhor do que isso, meu Deus do céu. E eu, por ser braquifacial, ter um masseter, que é esse músculo aqui forte, durava 4. Não, gente, tem um caminho melhor do que isso. Fui estudando e cheguei, né? Fiz vários cursos de massagens orientais, fiz cosmetologia, eu faço os meus cremes, olha a minha pele, vocês estão vendo? Vocês vão ver, ó, tô sem make, gente, tá com mancha ainda? Tá, porque o buraco é mais embaixo, eu ainda tô num processo de construção, né? Oi, gente, tô num processo de construção, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas esse resultado aqui que vocês estão vendo, eu vou mostrar o antes. Eu não sei se eu consigo, acho que eu consigo pegar a foto aqui. Tô montando aqui. Eu tô montando uma aula, eu tô montando muitos conteúdos esses dias. Eu vou mostrar para vocês aqui meu rosto aqui, ó, vamos ver se eu consigo virar. Consigo. Olha aqui, 2017, 2018, 2019, 2020. Esse daqui, ó, foi dezembro de 2024, ó. Ó, é quase a mesma foto, tá vendo? Olha aqui. Dá pra ver? Então, voltando aqui, esse método, ele não nasceu do dia pra noite, são anos.
entre odontologia, experiências comportamentais, experiências espirituais. Então, corpo, alma e espírito, tudo influencia num rosto assim. Isso é um rosto sendo curado. Aquilo que vocês viram é um rosto doente da alma. E o mapa da alma nasceu daí. Eu desenvolvi um método dentro das 9 faces, o mapa da alma, que a pessoa olha para dentro. Eu consigo olhar para você e ler o que você sente. E durante muitos anos, o que eu mais usava era a frase: quem me conhece, quem fez, né, algumas mentorias que eu fiz pessoais, sabe, o que eu mais falava era: eu sei, mas eu não sinto nada, eu não entendo nada, eu não vejo nada. E só andei pela fé. Tem um versículo muito interessante que fala assim, ó: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. É sobre isso. Aquilo é alma ferida, doída, doente. E quem me conhece sabe também que, por pior que eu esteja, eu estou sempre rindo. Aqueles dentro da minha casa sabiam o que acontecia comigo, né? Porque para fora sempre estamos felizes, sorrindo. Salve alguns momentos em que até mesmo por conta do TEA eu não conseguia fingir. Mas eu fiz muitos maskings na minha vida. Aprendi, né, a mascarar, a criar rostos. E até mesmo a minha personalidade, aquela que vocês conhecem, nasceu da minha sobrevivência do TEA. Para ser vista, aceita, não ser mais rejeitada. Porque quando eu era nova, lembro muito pouca coisa, eu era chata. Eu tinha, lógico, a questão do alimentar lá, do negócio alimentar, que agora me fugiu o nome científico dele. Me chamavam de titica de galinha. Saíam correndo atrás de mim, só titica de galinha. Então passei muito perrengue. Parei de fazer xixi com 5 anos de idade, né? Então, assim, muita coisa. Eu tive que aprender a mascarar para sobreviver. Meu rosto foi falando isso. Meu rosto foi desenvolvendo isso. Então, ao longo, até o que eu tenho foto, né, online, que é de 2015 para cá, dá para ver, eu tô fazendo um mapa dos meus momentos de dor, dos meus momentos de angústias. E assim, o meu rosto é impressionante como que muda de um dia para noite, né? Olho. Então, o que tá baseado essa técnica? E também tem uma coisa interessante. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês já repararam como algumas pessoas carregam no rosto exatamente o que estão vivendo por dentro? Vocês já perceberam que existem pessoas que sorriem, mas o rosto dela conta outra história? Pois é sobre isso aquilo que Deus me revelou, me trouxe. É sobre como olhar para a dor. Achar talvez no pontinho do novelo, porque ela vai virando um ninho de magafagafo, né? E os autistas temos muita dificuldade de ler expressões, de saber o que é ironia, o que é verdade, né? Se a pessoa tá falando verdade, se a pessoa... Tem técnicas, tem.
Tem leitura facial normal? Tem várias, eu aprendi todas elas na Evo. A Evo foi uma escola para mim. Eu aprendi muita coisa lá, mas como que eu funciono? Eu funciono assim, repetição. Então, tem muita coisa que eu aprendi e esqueci, só com o dia a dia que eu fui aprendendo a lidar. Mas a questão da alma, a dor, eu sei o que eu passei. Então a gente sabe exatamente, nós sabemos exatamente o porquê daquela olheira, o porquê olha aqui, isso daqui é uma leitura da alma. Olha aqui, isso daqui é uma leitura da alma. Vou mostrar uma coisa, ó. Isso daqui, ó, é uma leitura da alma. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha em 2018, antes de eu fazer meu primeiro Botox. Saca só. Vocês estão vendo isso agora, né? Gente, eu não fiz nada, tá? É só aquilo que eu fui desenvolvendo e fazendo e testando comigo. Olha só. Olha aqui. Vocês viram agora, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha os músculos. Hoje só tá aqui, ó. Só tá a linha da glabela. Olha aqui, ó. Tá certo? Tô forçando pra eles botarem o ponto do Botox. Eu tô. Mas olha eu relaxada como é que eu ficava. 2018. Olha eu sorrindo como é que eu era. Sorrindo. Olha aqui. Olha pra mim hoje. Sem nada. Só curando de dentro pra fora. A pele é o maior órgão do corpo humano. O maior órgão do corpo humano. E quando ela começa a ter manchas, aqui tem um lugar, um órgão que representa essa mancha nesse lugar. Isso vem da especialização de estética que eu fiz. Órgãos. A face representa cada lugar um órgão. Esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Antes disso. Então, foram anos de processo para chegar nisso daqui, nesse resultado. Vocês viram? Não foi magia nem tecnologia. Foi cura, libertação, conhecimento, autoconhecimento e regulação, autorregulação, aprendendo a me regular, autorregular. A quando passar por alguma situação que me causa algum transtorno, quem é teia sabe, mas quem não é teia também sabe o quanto que a gente sofre. Pode ter certeza que 200% a mais do que uma pessoa que não é teia, uma neurotípica, entendeu? Sentimos mais. Por que eu falava isso, eu não sinto, há muito tempo atrás? Porque com o tempo, vamos nos bloqueando, aprendendo uma blindagem emocional, mental. Pra quê? Pra não sofrer. Então, eu fui aprendendo com tudo que eu fiz, com toda a minha jornada. Oração, devocional. Não foi uma passe de mágica. Porque aquilo que é de Deus é processo. Tudo é um processo. Olha a Bíblia. Processos e mais processos. Não existe varinha mágica de condão. Isso é o mundo. O mundo prega. O resultado rápido é do mundo, não é de Deus. Hashtag fica a dica. Então, pro bom entendedor, minhas palavras basta. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, quando... Gente, eu tinha um script aqui, tô mudando totalmente, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então,
Tratei dente, sobremordida, tinha... Ana, era aqui a mordida, aqui embaixo. Fiz tudo, usei tudo quanto é tipo, vivia travada, pescoço, coluna, só Deus sabe o que eu passei. Ai, e os familiares de perto, vivia travando, pescoço, enfim, muita coisa. E de um tempo pra cá, desde 2021, que eu conheci a medicina integrativa, que eu conheci o natural de Deus. Eu acho importante sim ter remédios, mas não como ad eterno, para ajudar em circunstâncias, em momentos, depois, tchau. Por quê? Porque eles vão não adoecendo. Por que eu sei disso? Porque quanto mais remédio eu tomava, mais tratamento eu fazia, pior eu ficava. E juntava a dor da alma, os efeitos colaterais, os remédios e tudo, eu fui ficando bagaceira. E achando que eu tinha que dar conta de tudo também, porque daí entra aquilo que a gente tem que ser super poderosa, Mulher Maravilha, que o mundo prega aí. Que a gente tem que dar conta de tudo, multitarefas. Não acredito em mulher multitarefa. Ela tá com dor, ela tá sofrendo. Mulher multitarefa tá sofrendo. Né? Tá em estado... É uma coisa de cada vez. É saber entender o momento, respeitar, aceitar que não damos conta de tudo e todos ao mesmo tempo. De cachorro, papagaio e periquito, precisamos de ajuda. E quando solicitamos, somos julgadas, somos colocadas na berlinda, né? E o pior de tudo não é o outro, não, é a gente mesmo. Nós mesmos, nós mulheres, principalmente teias adultas, sofrem mais. Porque a cobrança é 3 vezes pior. Tudo é muito pior. Tudo é muito pior. Então, é parar para olhar, sabe? Para dentro. A gente só consegue resultado quando a gente olha para dentro. Deixa eu voltar aqui no meu script. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui, ó. O que mais que a Bíblia fala? O rosto é a mapa da alma. A identidade, olha que interessante. Modo olhar. O que na Bíblia fala sobre o olho, o olhar? O que a Bíblia fala sobre isso? Fala. Aí, ó, eu li um comentário aqui e esqueci. Eita! Sobre o quê? Que o olho é a janela da alma. Por que muita gente, quando tá em pecado, quando tá aprontando, tem alguma coisa errada, a pessoa não consegue olhar nos seus olhos, principalmente de quem tem luz? Porque sabe. O olho também esconde muitos mistérios. O olhar. Eu também não sabia ler os olhos. Hoje eu sei. Então, existem padrões que ninguém ensina a gente na faculdade, até mesmo na estética. Padrões emocionais, com padrões comportamentais, mais o padrão da alma, que transfere para o rosto. Oi, gente! Então, conforme eu fui quebrando crenças, quebrando padrões, quebrando heranças espirituais, quebrando as próprias que eu colhi, né? Porque plantamos e colhemos, gente. Não adianta. Conforme Deus foi me mostrando e foi revelando, porque Ele não deixa nada no oculto. Quando a gente pede, quando a gente clama, Ele mostra. Então, foi um dia de cada vez. E doeu.
como diz o Márcio Michele, doeu como nunca, mas não vai doer nunca mais. Porque hoje eu sei os gatilhos emocionais, comportamentais e espirituais que me deram muita dor na alma. Brechas que eu abri. Brechas que sem querer eu abri. Mas ao mesmo tempo, tudo estava alinhado. Deus alinhou todas as minhas brechas a momentos que eu consegui fechá-las espiritualmente, ressignificando, conhecendo, dentro da IVA. Dentro da IVA eu aprendi muito. Mas não foi só isso não. Abri muitas brechas achando também que eu estava certa, pecando, o meu cognitivo é muito rígido. Então isso também é uma brecha. Cognitivo rígido, ele acha que ele está certo. Até o momento que papai abre nossos olhos. Vai para a palavra. Aprendi na palavra o que é certo, o que é errado. E vivo assim até hoje. Perfeita? Caio? Trupico? Mas eu volto, arrependo e volto e não cometo de novo. Tento não cometer de novo. Porque tem algumas coisas que é um processo. Por exemplo, algo do autismo. Eu achava que o sincericídio, eu tinha que falar, né? O sincericídio. Lembra? Tinha que falar na cara da pessoa, tinha que fazer, tinha que acontecer, Mas uma coisa isso me mostrou. O lado bom. Eu nunca escondi a verdade de ninguém. Quem me conhece sabe. Principalmente para meus filhos. E hoje eu colho bênção. Porque eles são uma bênção. São uma bênção. Nunca escondi a verdade da minha vida, dos meus problemas, para eles. Talvez errei na forma de falar. Talvez não, tenho certeza. A Laís, eu melhorei nisso. Mas o Luan e a Lara, talvez eu errei a forma porque era o que eu sabia. Eu fiz o meu melhor com o que eu sabia. Mas a verdade, ela liberta a gente. A palavra diz, a verdade liberta. Então eu nunca menti. E tem acontecido coisas, injustiças, que tem botado isso, né? Em xeque. Mas graças a Deus eu tenho um pai, que ele é o nosso advogado, é Jesus, e um pai que está lá no céu. E ele vai fazer justiça, porque a verdade ela vai vir à luz. E as coisas vão resolver. Problema de quem está agindo com a mentira. Porque a mentira, quem que é o pai da mentira? Então, meu rosto revela que hoje eu estou uma pessoa leve. Muitos desafios ainda. Muitos. Eu estou aqui em São José, estou construindo a minha vida. Agora eu vou começar um novo método, uma nova etapa. Esse mês não foi fácil, quem me conhece sabe. Que foi um mês assim, punk. Mais do que os outros, não. Não teve um mais, um menos, diferente. Mas eu tô amando estar aqui, tá tudo colaborando para o bem. E eu creio, eu só vou dar o spoiler do que nos espera, porque eu vou começar a fazer live. Não vai ter data, não vai ter hora, não vou ser rígida. Não dou conta. Hoje eu não dou conta disso, tá? Já prometi muitas coisas, já não dou conta disso. Que eu vou fazer uma vez por semana, é fato. E que eu vou trazer esse conteúdo, é fato. Conforme Deus for me inspirando, for acontecendo. Não vou ficar presa a engajamento, ou melhor horário. Não, quem vai falar é Deus. É amanhã, é hoje, fala isso. Porque ele faz... Deus mandou eu sair de tudo, fazer mais nada, tráfico pago, não fazer mais nada. Por quê? Porque o mérito não vai ser do homem. Não vai ser do homem. O mérito vai ser para honra e glória dele. Porque tudo que eu estou construindo é para honra e glória dele. Não é para o homem. Por isso que ele me afastou de todos, de tudo, e eu perdi tudo. Uma hora eu falo sobre isso. Então, não é sobre ter,
é sobre ser. O ser que transforma o seu rosto. Ter é do outro lado. Não vou falar. Então, quando você olha para dentro e olha para a sua essência, aí vem o nome da essência, da aliança, odontessência e essência da graça. Vem disso. Porque quando eu voltei para minha essência, para minha forma como Deus me criou para ser, meu rosto mudou. Simples assim. Não foi mágica. Eu voltando para a essência. Quem eu sou em Deus. Quem Deus me construiu. Como Deus me construiu e me moldou. Vocês viram? Então, meu método é sobre isso. Eu só vou dar um spoiler para vocês entenderem que testa significa identidade, olho, visão de vida, a glabela, emoções, boca, comunicação, mandíbula, sustentação, queixo, verdade, nariz, espírito, maçã do rosto, vitalidade. Quando tudo isso aqui dentro, né? Porque o coração e a mente é uma coisa só. Quando tudo aqui tá desconectado, tá na dor, reflete em tudo isso. A dor da alma reflete na sustentação, na comunicação, na visão de vida. Por isso que a metanoia aqui dentro começa a mudar. Boca, comunicação, mas também excessos. Por que a pessoa come? Tem uma linguagem atrás disso. Porque ela é oral. Ansiedade. A raiz da ansiedade é muito mais profunda. Sabemos que é excesso de futuro, mas por quê? Da onde vem? Qual que é a raiz dessa ansiedade? Então, meu método é sobre isso. É sobre achar a ponta do novelo lá atrás. E quando acha a ponta do novelo lá atrás, seu rosto transforma. A harmonização facial natural é sobre isso. É sobre olhar para dentro e curar de dentro para fora. Porque a sua pele reflete tudo aquilo que está bagunçado por dentro. Mancha, espinha, onde a espinha sai. Determinada mancha, o porquê que ela sai aqui. O porquê eu tenho furinho no queixo, gente. Eu perdi durante anos esse furinho. Ele tá voltando. Por quê? Queixo. Por quê? Marionete. Por que bochecha de bulldog? Aonde isso tá na nossa alma? É isso. Eu não vou demorar muito nessa live, porque eu quero que mais pessoas assistam depois. Mas é sobre isso. O rosto o rosto guarda as marcas daquilo que a alma viveu. Então, nesse meu método, o que vocês vão aprender? As dicas que eu vou dar? Claro, óbvio. E vou lá já falar, lógico que em algum momento, eu vou lançar um curso, gente. Só que enquanto isso, leitura completa do rosto,
Tem a roda da cor interior, a roda do espelho da alma. Tem a jornada da transformação. O mais bonito desse processo é que quando a alma começa a mudar, o rosto também muda. O mapa da alma. Se esse assunto tocou você, talvez seja porque existe algo dentro da sua história que está pedindo restauração. E se você chegou e que você está vendo essa live agora, porque nada é do nada. Deus mandou ela até você. Porque meu tráfico é do céu. Não posso fazer tráfico pago, tá? Só para você saber. Deus não deixou. Eu não vou fazer tráfico pago. Eu vou fazer aquilo que eu sei, com as minhas habilidades. Em algum momento pode ser que eu faça, pode ser que eu faça. No momento, não. Então essa live só vai chegar para aquelas pessoas que oraram e pediram, Deus, me ajuda. Eu preciso mudar e eu não sei por onde, porque essa foi a minha pergunta. Deus, tô repetindo padrão. Tô repetindo padrões. Eu não quero. Me ajuda. E ele foi me mostrando o caminho. E eu cheguei aqui hoje no final dele. O 1% agora eu vou resolver de uma outra forma. Que depois vocês vão descobrir. Então, eu deixo aqui pra vocês um alerta. O mundo tá fazendo com que a gente não sinta mais, que a gente não saiba mais, que a gente tenha medo de tudo. Principalmente olhar pra dentro de si. Porque o inimigo veio pra matar, roubar e destruir. Ele veio pra matar, roubar e destruir? Veio. Mas maior é o Deus que tá no céu. E esse ano Deus falou que ia fazer coisas diferentes. Eu tenho muita honra de fazer parte disso. Então, o mapa da alma vai ajudar muita gente a olhar pra dentro, a trazer cura. A Summer, meu cachorro, brincando lá, deu uma engasgada. Vai fazer com muita gente. Tem a cura, libertação e o rosto transformado. Sem dor, não a dor física, assim, mas vai doer dentro, mas pra nunca mais. Vai aprender a se regular, alimentação, porque foi uma jornada. Tudo, alimentação, foi espiritualidade, foi conexão. Eu aprendi isso tudo sozinha, eu e Deus. Principalmente nesse último ano. Como eu disse, Deus me afastou de muita gente. Até das pessoas que mais me ajudaram. Alguém já ouviu falar da caverna de Adulão, que Davi ficou? Cada vez eu fui pro fundo, mais fundo dele. E eu já saí de lá. Como Davi. Ai, ai. Deus é maravilhoso. Isso aí. Sem mais. Sair da caverna. Isso que importa. E tô pronta. E quem quiser, começa a me seguir. Eu vou começar a postar no YouTube. Eu ia fazer essa live no YouTube também, mas eu descobri que no YouTube você precisa pedir permissão 24 horas depois que eles liberam. Então, eu vou começar a fazer lives no Instagram, no YouTube ao mesmo tempo, explicando. Enfim, é isso. Quem quiser, me acompanha. Um beijo, povo. E só pra deixar depois, eu vou deixar a capa do meu antes e do meu depois.